Você já se sentiu preso? Preso em um ciclo vicioso, caindo sempre nos mesmos erros, mesmo depois de se arrepender e pedir perdão? Se você é um cristão no mundo moderno, com suas pressões, distrações e tentações constantes, é provável que essa pergunta ressoe profundamente em seu coração. A vida cristã, muitas vezes, é retratada como um caminho de vitória constante, mas a realidade é que a luta contra o pecado é diária e, para muitos, exaustiva. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída? Que é possível quebrar esse ciclo e viver em verdadeira liberdade, experimentando a vitória que Cristo nos prometeu? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse problema que aflige tantos crentes, desvendando as razões por trás do pecado recorrente e, o mais importante, descobrindo as poderosas soluções que a Bíblia nos oferece. Prepare-se para uma jornada de libertação e renovação, porque a vitória está ao seu alcance. A frustração de cair repetidamente no mesmo pecado é uma das experiências mais desanimadoras na jornada de fé. Ela gera culpa, vergonha e, muitas vezes, nos leva a questionar a autenticidade da nossa própria salvação. Será que sou realmente um cristão? Deus ainda me perdoa? Essas são perguntas que ecoam na mente de quem se vê preso nesse ciclo. Mas por que isso acontece? Porque, mesmo com o desejo de agradar a Deus, nos encontramos voltando aos mesmos padrões pecaminosos? A Bíblia nos oferece clareza sobre as causas desse problema. Primeiramente, a falta de vigilância e oração é um fator crucial. Jesus nos advertiu em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes, subestimamos a astúcia do inimigo e a fraqueza da nossa própria carne, negligenciando as ferramentas espirituais que nos foram dadas para resistir. Outra causa profunda é o engano do coração. Marcos 7, 20, 23. Nos revela que o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nosso coração é enganoso, e se não o submetermos diariamente à palavra de Deus, ele nos guiará por caminhos que levam ao pecado. A ignorância da palavra de Deus também nos deixa vulneráveis. Romanos 3:20 afirma que, pela lei vem o conhecimento do pecado. Sem o conhecimento profundo das Escrituras, não conseguimos discernir as armadilhas do inimigo, nem as verdades que nos libertam. A falta de familiaridade com a Bíblia nos impede de identificar o pecado em suas diversas formas e de aplicar os princípios divinos para vencê-lo. Além disso, a amizade com o mundo é uma armadilha sutil, mas poderosa. Tiago 4:4 nos adverte: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando nos conformamos com os valores, padrões e prazeres do mundo, abrimos portas para o pecado em nossas vidas, comprometendo nossa santidade e comunhão com Deus. Finalmente, a falta de confissão e arrependimento genuíno perpetua o ciclo. Provérbios 28:13 é claro: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará a misericórdia. Muitas vezes, confessamos o pecado, da boca para fora, mas não há um abandono real da prática, ou um arrependimento que nos leve a mudar de direção. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança de mente e de atitude, um desejo profundo de não mais ofender a Deus. A boa notícia é que Deus não nos deixou sem saída. Ele nos deu as ferramentas e o poder para quebrar o ciclo do pecado e viver uma vida de vitória.
A chave está em compreender e aplicar as verdades bíblicas que nos libertam. Primeiramente, precisamos entender o poder da graça. Romanos 6,14 declara: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não significa que temos licença para pecar, mas sim que a graça de Deus nos capacita a dizer não ao pecado. É a graça que nos justifica, nos santifica e nos dá força para resistir. Não é por nossos próprios esforços, mas pela obra de Cristo em nós. Em segundo lugar, a importância do arrependimento e confissão não pode ser subestimada. 1 João 1,9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão deve ser sincera, acompanhada de um desejo genuíno de abandonar o pecado. E Tiago 5,16 nos encoraja: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Há poder na confissão mútua, na prestação de contas e no apoio de irmãos na fé. Em terceiro lugar, a mortificação da carne é essencial. Colossenses 3,5 nos exorta: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Isso significa tomar uma atitude ativa contra os desejos pecaminosos da nossa natureza carnal. É um ato diário de negar a si mesmo e escolher a vontade de Deus. Quarto, a renovação da mente é fundamental para a transformação. Romanos 12,2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nossa mente é o campo de batalha e precisamos preenchê-la com a palavra de Deus, com pensamentos puros e verdadeiros, para que não sejamos arrastados pelas influências do mundo. Quinto, a dependência do Espírito Santo é a nossa fonte de poder. Romanos 8,13 afirma: se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos capacita a resistir à tentação e nos dá o poder para viver uma vida santa. Sem Ele, nossos esforços são em vão. Sexto, a fuga da tentação e resistência ao diabo são estratégias cruciais. Tiago 4,7 nos instrui: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E 1 Coríntios 10,13 nos dá a promessa: Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Devemos ser proativos em evitar situações que nos levem à tentação, e quando ela surgir, resistir firmemente, confiando que Deus nos dará a saída. Por fim, o exemplo de Cristo é a nossa inspiração e garantia de vitória. Hebreus 4:15-16 nos lembra: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus entende nossas lutas e está pronto para nos socorrer. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e nos dá a força para vencer. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou mandamentos. Ela é uma arma poderosa em nossas mãos para destruir o pecado. Hebreus 4:12 nos revela a sua natureza. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada, de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando nos deparamos com o pecado, não lutamos com nossas próprias forças, mas com a autoridade da palavra de Deus. É tempo de fazer declarações de vitória sobre sua vida. Não se conforme com a derrota.
2 Coríntios 2,14 nos assegura: Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. Declare essa verdade sobre cada área da sua vida onde o pecado tem tentado te aprisionar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você declara as promessas de Deus, mais forte sua fé se torna para resistir e vencer. Lembre-se da sua identidade em Cristo. Você não é mais escravo do pecado. 2 Coríntios 5,17 proclama: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Sua velha natureza, inclinada ao pecado, foi crucificada com Cristo. Agora, você tem uma nova natureza, que anseia por santidade e justiça. Viva de acordo com essa nova identidade. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você foi liberto pelo sangue de Jesus. A vitória sobre o pecado é possível. Não desista. Não se conforme em viver uma vida de altos e baixos espirituais. Deus te chamou para a liberdade e para a santidade. Agora é a sua vez de aplicar esses princípios em sua vida. Mergulhe na palavra, ore sem cessar, mortifique a carne, renove sua mente, dependa do Espírito Santo, fuja da tentação e resista ao diabo. E, acima de tudo, lembre-se do sacrifício e do exemplo de Jesus Cristo. Se este vídeo te abençoou, se trouxe clareza e esperança ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que edifica sua fé e te ajuda a crescer em Cristo. Conhece alguém que está lutando contra o pecado recorrente? Alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e libertação? Então, compartilhe este vídeo. Seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. E para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas e o reino de Deus seja expandido, deixe o seu like. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo relevante e transformador. Lembre-se, em Cristo você é mais que vencedor. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Até o próximo vídeo.